Hoje aqui no podcast Eu Sou Milagre, nós vamos conversar com Vanessa Nery Guedes. Ela vai falar sobre casamento, sobre submissão, sobre relacionamento, sobre uma nova vida e também tem um recado especial, uma oração especial para mulheres que desejam engravidar. Bora assistir? É isso aí, pessoal, e hoje eu estou aqui com a Vanessa Nery. É Vanessa Nery ou Vanessa Nery Guedes? Como que você costuma ser chamada? Antes de casar era Vanessa Nery. Eu não queria É. colocar o sobrenome do meu marido de jeito nenhum, porque já Eita! entrando no tema, o Senhor, eu não tinha uma experiência com Deus e eu já casei pensando em separar. Meu E Deus, aí eu como falei, isso? como que eu vou casar, colocar o nome do meu marido e depois uma trabalheira pra tirar esse nome? Então eu não queria pôr, mas meu marido, ele é muito posicionado, graças a Deus. Ele falou, eu não caso se você não colocar meu nome. E aí eu não tive opção. Mas, Vanessa, olha, eu já estou impactado na primeira frase. Por que você tinha essa certeza que não ia dar certo? Porque eu vim de uma programação familiar desconstruída. Os meus pais se separaram quando eu era adolescente, eu já tinha uns 15 anos. Hum. Só que como eu vi e participei de muita coisa no casamento deles, eu falei que eu não ia casar. Eu cresci a minha vida falando que eu nunca teria filhos e que eu não queria casar. Então, isso fez parte da minha vida e da minha história. Então, quando eu conheci o Diogo, a gente namorava e eu engravidei do Davi. E o Diogo falou Hum. assim: eu não vou. O Davi não vai. O Diogo nasceu num lar evangélico, de ver graveto virar ouro no monte. Então, assim, já teve muita experiência, mas ele estava desviado nessa época. Certo. E ele falou assim: eu não vou aceitar o nosso filho nascer no pecado, eu quero casar com você, então a gente vai casar. E aí eu tinha todos os planos, menos o de casar. E ele falou assim: não tem plano B. Essa é a frase da minha vida, não tem plano B, porque eu tinha o plano do A ao Z. E o Diogo falou assim: eu não vou aceitar, a gente vai casar, você vai colocar o meu nome e vai ser dessa forma. Eu não queria desse jeito nenhum, porque eu vim dessa programação. Certo. E se você sabe que isso é bem comum, né? E além disso, existe também, se a gente for falar ó, a coisa da hereditariedade. Meu Deus, nem sei se eu falei certo, mas a coisa hereditária, né? Sim. E acaba, de certa forma, causando uma ferida emocional que vai gerar o medo, né? Era isso que você estava vivendo nessa época, então. Sim, isso, porque é assim, eu acredito que a gente repete padrão. Então, eu repeti o padrão do meu pai. Por exemplo, meu pai, na minha infância, meu pai bebia muito. E como que eu queria chamar a atenção do meu pai na minha adolescência e na minha fase adulta? Na bebida. Então, os lugares que eu ia, eu frequentava boate, frequentava festas e eu bebia muito. Era uma forma de tentar chamar a atenção do meu pai. Então, essa repetição de padrão, eu comecei a repetir e foi até no meu casamento. Eu falava que eu nunca ia gritar, quando eu casasse, eu nunca ia gritar com meu marido, que eu nunca ia ter o casamento dos meus pais. Pois bem, eu fazia exatamente tudo que eles faziam. Eu brigava com o Diogo, eu já cheguei a empurrar o Diogo, eu gritava com ele, eu batia a porta. Até que um dia, meu filho hoje tem 7 anos. Ele tinha uns 2, 3 aninhos, ele gritou e bateu porta. E eu já tinha tido um encontro com Deus. Falei, Deus, da onde que esse menino faz isso? Que coisa feia. Aí o Espírito Santo me constrangeu de uma forma muito linda e me pegou ali. Ele falou assim: ele aprendeu com o exemplo, você foi o exemplo dele e ele aprendeu a fazer isso com você. Agora você precisa mudar isso. E essa coisa da repetição de padrão, ela é bem real. E tem algo além que eu quero acrescentar, né? Tudo aquilo que te incomoda nas pessoas, a gente fez aqui um episódio com a neurocientista chamada Érica Belon, acho que é o episódio 81 ou 82. E ela fala que tudo aquilo que te incomoda muito em outra pessoa é porque você está se É o identificando. espelho. É o seu espelho. Então você via isso na sua vida. Sim, eu via isso na minha vida porque eu falava, eu nunca quero ter um casamento dessa forma. Eu não, meu pai e minha mãe, eles brigavam muito, era muita crítica, muita mentira. E eu cresci nesse lugar de mentira, de crítica. Eles foram pais maravilhosos. Como pais, eles foram, nunca me faltou nada, a fé, Provedores. isso. Mas como um casal, eles tinham as debilidades dele e eles brigavam muito. Então eu cresci falando, eu cresci construindo isso. Então quando você constrói as fortalezas na sua mente, quando você constrói essas mentiras na sua mente, para você sair desse lugar é muito difícil. Então
eu vim de um lar desconfigurado e eu trouxe toda essa desconfiguração pro meu lar. Então, em 2019, eu casei, o Davi nasceu em 2017, eu casei em 2017. Então, em 2019, meu casamento estava um fracasso, nós estávamos à beira do divórcio. E o Diogo já tinha tentado de todas as formas, eu já tinha na minha mente quem precisava mudar era o Diogo, porque eu chegava e falava, eu sou boa demais pra ele, olha pra mim. Mas quando você tem um encontro com Deus, você descobre quem você é de verdade. E em 2019, pra você ver, né? A gente tá falando, eu sou um milagre. Eu vi um milagre na vida de uma amiga minha. Eu tenho um grupo de mães que, desde 2017, esse grupo de mães, eu fui a última a ter neném. Então, eu vi todo mundo passando pelo processo da gravidez, de ter o neném e de passar pelos processos em casa. E tinha uma menina, a Marina, inclusive, eu falo muito dela no meu livro. E a Marina, ela virou pra mim, ela falava no grupo, reclamava muito do marido e reclamava da filha dela na época. E eu trazia toda essa dor da reclamação, achando que o Diogo ia repetir, ia fazer isso comigo. E um dia o Diogo falou assim, sai desse grupo, porque eu não sou igual o marido das suas amigas. Mas, graças a Deus, por algum motivo eu fiquei. Porque em 2019, a Marina, ela começou a falar bem do marido dela. Começou a falar de Deus e começou a falar da filha dela de uma maneira diferente. Eu chamei ela no privado e falei, o que você comeu? O que tá acontecendo? E ela falou, eu tive um encontro com Deus, Deus mudou a minha vida, eu fiz um curso chamado Mulher Única, depois eu fiz outro curso, e Deus foi trabalhando em mim, trabalhando no meu marido, e através disso o meu casamento mudou. E eu falei assim, eu quero viver isso. Eu lembro que foi no final de março de 2019. Eu entrei no curso Mulher Única, e depois eu fui fazer um outro curso, que nesse curso eu tive um encontro com Deus. E quando eu tive esse encontro com Deus, eu falei assim, tudo que eu fiz aqui tá errado. Eu não sei como que vai ser, mas eu me senti como uma mulher samaritana no poço. Eu falei, basta um encontro. Eu não conhecia a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu era católica de esquentar banco de igreja. E eu falei assim, precisa mudar. E eu vou ajudar. Olha que doido isso. Eu falei, naquele dia que eu tava quase me separando, eu falei assim, eu preciso ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo problema que eu. Você vê exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? É a questão do testemunho, né? Do bom testemunho. Como andar com pessoas certas vai fazer com que você encontre um caminho correto e de restauração. Mas quais eram os principais conflitos que você tinha até esse dia que você chegou nessa conclusão? Eu queria um pai e não um marido. Então eu queria que meu marido fosse escravo dos meus desejos, das minhas vontades. E ele nunca se submeteu a isso. Por mais que ele tentasse me agradar, por mais que ele tentasse cuidar de mim, ele nunca ia conseguir chegar nesse lugar, porque os papéis estavam invertidos na minha casa. Eu queria um pai, não queria um marido. Eu queria que ele simplesmente fizesse tudo que eu... Olha que pessoa mimada, eu era muito mimada. Eu queria que ele fizesse tudo do meu jeito. Por exemplo, ele trabalhava o dia inteiro e eu tinha o Davi fora de casa, né? E eu trabalhava, eu era social media na época, eu tinha uma empresa de marketing digital e eu trabalhava de casa e cuidava do Davi. O Diogo chegava, era como se ele não tivesse trabalhado nada naquele dia. Ele abria a porta, eu começava a reclamar. Eu entregava o Davi pra ele e me desligava, saía, tipo assim, tem que tirar a roupa tudo eu deixava pra última hora pra ele chegar e fazer em casa. Então imagina, ele tinha uma carga horária de 8, 10 horas, jornada de trabalho, tinha um chefe desafiador, chegava em casa e tinha uma goteira pingando na cabeça dele. Meu Essa era eu. Deus. É forte isso que você tá falando, hein? Porque hoje com você, com essa mente transformada, você identifica esse padrão em outras mulheres? Com certeza. As mulheres, muitas vezes, elas querem mudar o marido delas, mas elas não querem passar pelo processo de transformação. Então, quando eu entendi isso, eu vi que o problema da minha... Eu tinha uma bênção na minha vida. Que eu consegui perceber a bênção que é o Diogo. Porque até então eu só conseguia ver que o problema era ele. Porque tudo estava voltado pro eu. E o que eu vejo hoje nos casamentos, nas mulheres, é que tudo se volta pro eu. Eu sou isso, eu faço aquilo, eu. E quando a gente volta pro eu, a gente esquece do nós. A gente esquece de um Deus, de um Jesus que pegou a sua cruz e morreu pelo eu, morreu pelo nós. É verdade. Eu sempre falo, né? Porque aquilo que sempre foi o maior desafio na nossa vida acaba sendo depois a ferramenta que Deus usa para que a gente aponte um caminho para outras pessoas, né? E me fala mais um pouquinho do que falava especificamente esse curso que você fez. O Mulher Única ou o outro? Ou Mulher Única?
O Mulher Única, gente, é engraçado isso, porque quando eu abri o livro Mulher Única, ele é eu não sei se é é um ministério bem famoso, tem Mulher Única, Homem ao Máximo, tem vários cursos voltados para família e criação de filhos. Certo. E aí eu fui ler os capítulos do livro, e aí tinha um capítulo escrito assim, submissa eu fechei o livro e falei assim, eu posso ser qualquer coisa desse livro, mas a submissão, isso não é de Deus. Eu não vou ser. Eu ainda não tinha tido um encontro com Deus. Certo. Foi o meu primeiro contato com algo diferente. Foi o Mulher Única. Então eu já estava eu fui na primeira aula e eu lembro que a minha líder era uma das mães do grupo, não era essa que passou pelo testemunho, É. mas ela era minha líder no Mulher Única. E ela só riu, não falou nada. E eu fui quebrada na submissão. Eu fui quebrada do início ao fim. Tanto é que quando eu tive essa conversão verdadeira com Deus, eu só falava de submissão, porque foi onde Deus mais me encontrou. Porque quando Deus falou comigo sobre a submissão, ele falou: a submissão não começa no Diogo. A submissão não começa numa liderança, a submissão começa a mim. Como você pode falar que me ama se você não me obedece? Como você pode falar que eu sou o seu Senhor se quando eu coloco algo no seu coração você não faz? Então, antes de você ser submissa ao seu marido, você precisa ser submissa a mim. Então, mas com essa visão distorcida que você tinha, quando falava assim, naquela época, tá? Volta tua Tá, mente lá para aquela época. tá. Quando eu falava assim, submissão, o que exatamente vinha na sua cabeça? Ser assim, mandada? É isso? Mandada, eu pensava que seria algo opressor, que seria uma opressão, que eu seria sei lá, um fantoche nas mãos do meu marido ia ter que mandar, que eu ia ter que servir comida pra ele no prato. Tipo assim, não que isso seja um problema, eu sirvo o meu marido, mas era porque era uma distorção completamente. Eu achava que era uma opressão, que a mulher tinha que aguentar tudo e ficar calada no casamento. Era essa a visão que eu tinha da submissão. Mas quando eu entendi que a submissão, o marido morre primeiro, que é muito mais difícil o papel do marido do que o papel da esposa, Fala, Deus. porque o marido, ele tem que morrer pela esposa. E aí muitas falam, mas meu marido não morre por mim. Mas antes ele morrer por você, quem acordar... O Diogo sempre falou isso. Quem acordar primeiro, morre primeiro. Então, se você foi a mulher que acordou no seu casamento, se você é a pessoa que acordou, você precisa morrer primeiro. Nossa, transformador isso que você está falando, né? Porque nós criamos, assim, por falta do conhecimento, nós criamos ali um preconceito, né? Do que é uma palavra que, na verdade, ela não era exatamente isso quando você acabou tendo o conhecimento, né? Porque a submissão, ela é uma cooperadora da missão. Não Exato. significa que você está abaixo. A minha mulher fala muito sobre esse tema também. Uma pena ela não poder estar aqui hoje. Mas assim, esse você acha que foi a principal ferramenta para uma transformação dentro do seu casamento? Entender a submissão? Totalmente, totalmente. Porque como eu vim de um lar desconstruído, como eu vim de um casamento desconstruído, a minha mãe era muito autoritária. Minha mãe, eu estava repetindo algumas falas e algumas situações da minha mãe. Então, quando eu entendi a questão da submissão, eu pensava que eu ia ser uma mera dona de casa, uma pessoa apagada dentro do seu lar, uma pessoa sem voz, uma pessoa que ia falar assim, amém, você manda e acabou. E não, quando eu tive esse entendimento, porque é como se fosse um guarda-chuva. Então, o marido é o cabeça, ele é o protetor. Então, o Diogo, ele me protege. Os dardos, as coisas que chegam nele antes de chegar até mim. Então, ele nos guarda e nos protege debaixo desse protetor, desse guarda-chuva. E acima dele tá quem? Jesus. Jesus está acima disso e Jesus vai conduzindo ele. Então, quando eu entendo que o meu papel é servir, é amar, é cuidar, toda a dinâmica da minha casa consegue mudar, porque eu olho para o meu marido com um olho de misericórdia, eu olho como Jesus o vê. Então, eu comecei a olhar para o Diogo e falar assim, antes do Diogo ser meu marido, ele é filho de Deus. Como que Deus gostaria que eu tratasse o filho dele? Como que Deus gostaria que eu tratasse o filho que ele escolheu para estar na posição que ele está? Então, eu passei a olhar para o Diogo, em vez de olhar com
o olhar da Vanessa, eu comecei a buscar um olhar de Deus. E eu acredito que hoje uma dor no casamento é porque as pessoas estão olhando uma para as outras com um olhar natural, sendo que nós precisamos ter uma perspectiva espiritual. A gente precisa olhar uns para os outros como Deus nos olhou, como Deus está nos olhando. Porque se eu olho para você hoje, se eu olho para o Diogo, eu vou ver as debilidades, eu vou ver o que está faltando nele. Mas quando eu olho a partir da perspectiva de Deus, eu vou ver algo que os olhos naturais não conseguem enxergar. E aí isso vai dar força e vai dar gás pra gente permanecer e pra gente resistir. Vanessa, eu queria que você se conectasse com as pessoas que estão assistindo, porque assim, tá muito forte já esse episódio, porque em pouco tempo você falou de como era a sua estrutura familiar, você falou da projeção que você tinha do teu pai no teu marido, você falou sobre a parte da submissão e a gente tá só no comecinho do episódio e, nossa, tá fantástico esse papo aqui. Mas eu queria que você, de certa forma, se conectasse com mulheres que estão assistindo que tem essa dificuldade. Fala para elas assim, como que elas podem, o que elas precisam desconstruir dentro da mente dela para que elas possam viver essa nova fase no casamento como você vive hoje. Eu acredito que você precisa aceitar e agradecer pelo padrão familiar dos seus pais. Então, talvez aqui nós vamos ter mulheres que tiveram os pais como um casamento maravilhoso e você tem buscado o casamento dos seus pais dentro do seu casamento. Ou você vai ter um casamento dos seus pais igual eu te contei e que foi o que eu passei na minha família. Mas faça as pazes com o seu passado, faça as pazes com o seu pai, faz as pazes com a sua mãe e entenda que você não é a sua mãe e você não é o seu pai. Então, quando você olha para isso, você libera esse perdão para sua família, você consegue ter compaixão e olhar para o seu marido de uma maneira diferente. E quando a gente faz isso, quando a gente olha para o nosso passado, a gente vê, cara, ok, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, e eu não quero repetir esse padrão. Mas em vez de repetir esse padrão, por que você não busca um padrão da Bíblia? Por que você não busca um padrão de Jesus? O que Jesus faria no seu lugar? Essa foi a pergunta que eu fiz na minha conversão por muito tempo. O que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Como que Jesus trataria o meu marido nessa situação? Como que Jesus falaria com o Diogo nessa situação? Então, em vez de eu começar a bater boca, a responder, a falar algo pro Diogo, eu comecei a ir para Jesus. Isso não é uma omissão, isso é uma estratégia do céu. Porque quando você tem um Deus Pai que te ama, que te cuida e que ele é o maior interessado que o seu casamento frutifique, sabe? Em vez de você ficar se justificando pro seu marido, frutifique. Nós fomos chamados para sermos frutíferas. E quando você frutifica no seu casamento, através das suas atitudes, através do domínio próprio, através da mansidão, através da paciência, você não vai precisar tentar convencer o seu marido de algo, mas você vai ser a diferença dentro da sua casa. Sabe, eu costumo falar que o Deus falou comigo, uma mulher transformada, ela transforma contextos. Então, quando essa mulher, ela muda essa perspectiva, aonde ela pisar, em vez dela ser maldição, ela vai ser bênção. É verdade. Nossa, Vanessa, é incrível como assim Deus te deu uma autoridade para falar, né, sobre essa questão. Isso prova a evidência, né, de que você hoje é uma pessoa transformada nesse entendimento. Mas você acredita, assim, se a gente for falar em nível espiritual, você acredita que o maior ataque do inimigo está na família? Com certeza. Um dia Deus falou assim pra mim: o diabo não quer o seu casamento, o diabo quer o Davi, que é o seu filho, porque e aí ele me levou pra minha infância. Aonde você mais foi atacada? Na construção da sua família. O que você falava? Que você nunca ia casar, que você nunca ia ter filho. Então, desde a sua infância, você tem sido roubada por conta disso. O diabo, você e o Diogo, vocês erram por si só. Vocês nem precisam da ajuda do diabo. Mas ele quer o Davi. Ele quer a mente do Davi. Então, quando a gente se torna essa família forte, essa família que crê, essa família obediente ao Senhor, a gente se blinda. Claro que vão existir desafios. A gente se blinda dessa banalidade, da separação, do divórcio, a gente se blinda dos ataques e a gente se torna uma só carne, porque o marido e a mulher, eles são uma só carne. Então, assim, eu vejo o Davi, o olho dele brilha quando a gente tá junto. Ele dá gargalhada, ele pede cada dia mais para nós estarmos juntos, porque ele ama a nossa família, ele ama a construção familiar.
É verdade. E um outro ponto que eu quero colocar aqui é que, assim, ó, esse aqui, como é um canal de testemunho, nós temos testemunhos aqui de diversos tipos, né? Quem explora aí a nossa página, vê ali que tem as playlists e tal. E uma dessas playlists, ela fala sobre vícios. E quando todas as pessoas que sentaram aqui para conversar, elas entraram no vício através de uma disfunção na família. Uau. Como uma família estruturada acaba protegendo as crianças, né, ou adolescentes, ou jovens, de depois, futuramente, desenvolverem um vício. Você falou também lá antes, lá do teu casamento e tal, que você também bebia, frequentava outros lugares. E como foi essa parte dessa libertação? Foi tão natural, assim, quando eu me converti, em 2019, eu tinha uma adega na minha casa. Aí o Diogo tinha vindo, coincidentemente, aqui para Alphaville. Eu sou de Goiânia, morava em Goiânia na época. E o Diogo tinha vindo, acho que para um treinamento, para alguma coisa aqui em Alphaville. Isso devia ser em 2020, 2021. 2020, eu acho. Eu tava passando roupa, a gente quase não bebia, já raramente tomava um vinho ou alguma coisa assim. E eu tava passando roupa, era à noite, e Deus falou assim comigo: joga tudo fora. Eu não perguntei, não falei nada, não questionei, eu já tinha entendido o que que era. Eu peguei todas as garrafas, abri uma a uma e fui jogando. Fui jogando, fui jogando e falou: agora desliga a adega. Aí o Diogo chegou e falou assim: o que que aconteceu? Aí ele falou assim: amém, vou colocar a adega para vender. A gente vendeu ela mais cara pelo preço que a gente tinha pago, porque tinha sido bem na época da pandemia. Então, assim, eu acredito que foi o que eu falei no início. Quando você tem um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, tudo muda. Se você tem um coração ensinável, obediente, a escutar a voz. Por que o maior problema hoje? As pessoas estão brigando com o pecado. Então Deus está falando: para de fazer isso. Não, mas é só hoje. Não, é só mais agora. É só mais isso. Não, Deus falou, pronto. Obedeça. Então, quando eu me coloco. Por isso que a submissão não começa no marido, a submissão Uhum. começa em Deus. Começa na obediência, em ser rápido em obedecer a Deus. É verdade. E essa nova fase, como foi? Porque imagina assim, ó, você falou que conheceu toda a palavra de Deus, tal, e começou a ter a mente transformada em 2019, em 2020 começou a pandemia. Meu Deus, imagina se tivesse com aquela mente que você estava antes, como que seria? Misericórdia, meu E Deus. como foi viver o novo? O que que as mulheres que hoje estão tendo acesso ao teu conteúdo, que entenderam essa questão da submissão, o que, se elas derem esse próximo passo, o que que vai esperar ela? Como vai ser o casamento delas? Que é, na verdade, é o que você vive hoje. Gente, não significa que vai ser fácil. Não significa que é um mar de rosas, porque os desafios estão aí e a gente passa por desafios. Mas tem algo que o Diogo fala, é que nós precisamos ser maduros. Então, o Diogo tem falado isso já tem uns 2 anos sobre maturidade, o quão importante é nós crescermos em maturidade e nós termos maturidade para lidar com a imaturidade do outro. Então, talvez se o seu marido é a parte matura do casamento, que você deve fazer? Você precisa ser a parte madura. Você precisa ser aquela, quem acordar primeiro, morre primeiro. Não tem plano B. O que eu não tenho plano B? É você estar ali inteira no seu casamento. Então, quando eu entendo, quando eu tenho esse discernimento, quando eu tenho esse entendimento, eu vou entender que a palavra de Deus vai falar assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente esquece que o versículo anterior vai falar assim: submetam-se a Deus. Portanto, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A chave para o casamento dar certo, fazer dar certo, é resistir ao diabo, mas submetendo a Deus. A submissão, ela vai começar no Senhor, buscando ali em Deus qual é o meu papel. Eu lembro que em 2019, eu descobri essa mulher virtuosa em Hum. 2019. E eu li aquele capítulo, eu dava gargalhada de desespero. Falava: Deus, eu nunca vou ser isso aqui. Como que eu vou ser isso aqui? Me ajuda a ser essa mulher. E eu colava post-it na minha geladeira, no meu espelho, na minha cama. Eu pregava post-it em todos os lugares com esse versículo. Então, todos os meus caminhos que eu fazia na minha casa, desde acordar, escovar os dentes, ir na geladeira, pegar uma água, estava um versículo da mulher virtuosa. Eu começava a declarar aquela verdade sobre a minha vida. Então, qual que é o problema hoje? As mulheres estão declarando mentiras sobre o marido. Meu marido faz isso, meu marido mente, meu marido não faz isso. Então, em vez de falar o que o seu marido não faz, começa a falar o que seu marido faz na palavra. Então, quando você começa a trazer à luz da palavra
sobre a vida do seu marido, sobre a vida do seu filho, e até sobre a sua vida, tudo muda. É verdade. Olha, eu vou dizer agora do outro lado, né? Uma vez a Elaine precisava fazer algo no cabelo lá, enfim, eu acompanhei ela no cabeleireiro lá, né? No salão, enfim. E tinha algumas mulheres. E em dado momento, aquilo virou uma disputa para saber quem tinha o pior marido. E eu ficava olhando para a cara da Elaine, assim, tipo assim, se eu não tivesse aqui, o que você ia falar, né? Mas assim, a gente tem esse acordo que se não for para eu abrir a boca para falar bem da Elaine, eu não falo. Se ela não for para abrir a boca para não falar bem de mim, a gente não fala. Isso foi um acordo que nós fizemos. E a gente vê que, infelizmente, as pessoas estão cativas, estão presas nesse tipo de pensamento, algo que domina e o poder da palavra, né? Porque cada vez que vai falando mal, aquilo vai sendo sementes no mundo espiritual e é o que ela colhe dentro de casa. Isso, porque a boca vai falar do que o coração tá cheio. E nós vamos falar aquilo que as sementes que nós estamos jogando, lançando, são as sementes também que nós estamos comendo. Então eu precisei fazer uma escolha muito difícil, porque eu era muito reclamona. Eu acordava reclamando. Imagina viver com uma mulher assim. Eu acordava reclamando. Uma goteira, né? Que nem você falou. O Diogo ia trabalhar, eu tava reclamando. O Diogo chegava, eu reclamava enquanto ele não tava, já pensando nas reclamações que eu ia fazer quando ele chegasse. E aí ele chegava, eu reclamava mais ainda. Então era o tempo todo reclamando. E muito crítica. Então o meu padrão era lá em cima e ele tinha que alcançar. E então, quando eu entendi isso, as minhas palavras começaram a mudar. As sementes que começaram a sair da minha boca começaram a mudar, porque nós temos esse poder de mudar a realidade espiritual que nós vivemos. Vou contar um exemplo, que um dia, o Davi, ele tem 7 anos hoje, e recentemente, eu tava grávida ainda, hoje eu tenho um bebê de 3 meses, foi no ano passado, eu tinha falado um não pra ele, e ele ficou muito bravo comigo, e ele começou a gritar, começou a chorar, e eu falei, Deus, eu preciso da sua ajuda, porque se eu for no natural, eu posso bater no Davi, eu posso brigar com ele, eu posso até trazer um trauma pra ele. Eu não quero entrar nesse lugar porque o Senhor já me tirou desse lugar. Falei, eu preciso da sua ajuda. Aí eu respirei. Falei assim, eu vou lavar a louça. Eu deixei ele e fui lavar a louça pra ele se acalmar e pra eu poder me acalmar. E naquele momento eu falei assim, Espírito Santo, como o Senhor vê o Davi? E na hora Deus falou assim pra mim, ele é um príncipe da paz. Eu comecei a rir. Falei, Deus, o senhor tá vendo? O senhor tá vendo o que tá acontecendo aqui dentro da minha casa? O senhor tá vendo os gritos que ele deu? Isso não é um príncipe da paz. O senhor falou assim comigo. É porque você tá olhando a partir das suas perspectivas e do que falta nele. Eu tô vendo ele na minha realidade espiritual. Eu tô vendo ele daqui 10, daqui 20 anos e ele vai trazer a paz em lugares onde é caos. E aí o senhor falou assim comigo, ensine as mulheres a trazer a realidade espiritual sobre a casa delas. Ensine as mulheres a trazer a realidade espiritual sobre o marido dela. Porque o marido dela não é quem ela diz que ele é, mas é quem eu digo que ele é. Olha, eu tô para falar que, assim, você, mulher, esse conteúdo não chegou até você por um acaso. Hoje é um dia de transformação, hoje é o dia que começa um novo tempo dentro da sua casa. Eu tô, assim, impactado com todo esse conhecimento que Deus te deu, Vanessa, porque de fato, é uma reprogramação da mente. Isso. Na verdade, quem é um pouquinho mais antigo do que eu, assim, ou que tá mais ou menos na minha idade, vai saber que lá no computador, se a gente for falar um pouquinho do TI, quando a gente apagava os arquivos, né, depois a gente tinha que fazer uma desfragmentação da mente. Uau, né? É verdade. Então, na verdade, hoje é um dia de apagar, desfragmentar para novamente fazer a reprogramação. E isso é fácil? Claro que não. Nossa, não mesmo. Mas vale a pena. Vale a pena você olhar para sua casa, vale a pena você olhar para sua família e saber que a sua família foi alcançada, que o seu filho tem encontro com Deus. Hoje eu tenho uma criança de 7 anos que vê pó de ouro, que vê chuva caindo na sua barriga, que escuta a voz de Deus. Então eu vejo a minha família cada dia mais alinhada ao propósito de Deus. A família é um propósito de Deus e é por isso que o diabo ataca tanto as famílias, para poder desconstruir isso, para que não tenha-se novas famílias, para que realmente
realmente as pessoas se percam no meio do caminho. E quando eu olho para isso, eu falo, vale a pena se submeter ao processo. Não foi fácil. Teve muitas vezes que eu pensei em desistir, teve muitas vezes que eu falei, tá muito difícil, eu não dou conta. O Senhor, em 2021, no meio da pandemia, ele me pediu 7 meses sem rede social. Eu já tava na mentoria, eu já cuidava de mulheres, eu já fazia muita Você coisa. era social media, como é que você Não, fica eu já desse... tinha entregado, Deus Ah, mandou já eu tinha... entregar. Ah, Deus tinha sim. mandado eu entregar e viver É. pra obra. Ah, E aí, em 2021, eu fiquei 7 meses parada, assim, sem fazer nada fora, né? E aí, eu ficava, era 7 meses no pó. Todo dia era jogada no chão, chorando. Assim, o Senhor me quebrou, me desconstruiu, porque aquela Vanessa de 2019, ela tinha, além de carrapicho, ela tinha muita raiz errada. Então, o Senhor me curou por etapas, e ele vai nos curando por etapas, ele vai trabalhando em nós de cada vez de uma ótica diferente. Então, aquela Vanessa precisou tirar aquelas raízes, e depois, a partir disso, Deus foi fazendo e foi trabalhando de outras maneiras. é. Por isso que não é fácil, mas vale a pena. É verdade, né? Porque é de fato a gente se submeter, né? Se submeter à palavra, se submeter a um novo direcionamento de Deus, a várias coisas que ele está nos entregando. E eu tô aqui né? Fui presenteado aqui para entregar aqui para Dona Elaine Sim. com o Virtuosa, 21 dias para despertar a mulher que você é. Fala mais sobre esse livro aqui. Esse livro, ele nasceu realmente desse lugar. Eu recebi uma palavra profética em 2022. Eu sou uma pessoa que vive de milagre. Amém. Eu tenho muito, assim, que vive de testemunho e principalmente na área profética. E em 2022 eu recebi uma palavra, eu estava em Goiânia, era mais ou menos na Semana Santa, e eu recebi uma palavra que eu escreveria um livro. Deus já tinha falado isso no meu coração, o profeta vem para confirmar, né, aquilo que Deus já fala conosco, mas eu achava que era impossível. E eu comecei a escrever esse livro quando eu me mudei para cá, na minha mudança, literalmente, com caixa, sem nada, só a mudança e a minha família. E esse livro, o Senhor falou no meu coração que ele ia trazer mulheres de volta para o lugar de origem, da essência, porque às vezes a gente olha para a mulher virtuosa e fala assim, uau, ela faz tanta coisa, ela é multitarefas, mas ela nunca se fala na Bíblia que ela fez tudo em um dia só. O que eu aprendo com ela é que ela é uma mulher organizada, é uma mulher de ordem, de decência, é uma mulher que respeita o processo, é uma mulher que tem amor e temor por Jesus, e através disso ela consegue fluir nas diversas áreas da vida dela. Porque, assim, eu falo aqui no livro, mentiram pra mim e pra você, que pra você ser uma boa esposa, você não pode ter filhos, porque é assim, nossa, filho vai acabar o casamento. Não, mas não casa e depois de tantos anos tenha filho, não. Porque eu sou uma ótima esposa, que eu vou ser uma excelente mãe. E porque eu sou uma excelente mãe, que eu vou ser ótima no mercado de trabalho. Porque já viu mãe negociando? Mãe negocia banho, mãe negocia comida, mãe negocia o tempo todo com o filho. Então a maternidade, ela nos prepara para o mercado de trabalho, ela nos prepara, é um campo missionário, ela nos prepara na administração, você faz compra, porque às vezes a mulher pensa, sou só dona de casa, mas quem que administra? Quem que administra o celular? Quem que pensa nas compras? Quem que pensa na comida? Quem que pensa em tudo isso? Então, tirando a mulher desse lugar de inferioridade para um lugar onde ela foi chamada por Deus para cumprir um propósito. Você tem esse livro, então ele é de 2020, 21, 22? Ele nasceu ano passado, vai fazer um ano ano, 2024. Um ano já, um ano. E você já recebeu testemunhos de mulheres Nossa, crentes? demais. Tem algum que pode compartilhar? Muitos testemunhos de restauração de casamento. É mesmo? E até de mulheres solteiras sendo preparadas para o casamento. Os maiores testemunhos é, Vanessa, eu era como você. Eu fazia do seu jeito, mas a partir do livro eu comecei a ter uma perspectiva do céu sobre a minha família, eu comecei a ter uma perspectiva do céu sobre o meu marido, sobre a maternidade, sobre o mercado de trabalho, porque a gente teve, em 2021, mais ou menos, a gente teve muitas mulheres voltando para o lar, e eu fui uma dessa mulher que voltou para sua casa, que abandonou, que deixou a carreira e foi se dedicar à sua família. Só que em 2021, quando o Senhor me trouxe
de volta para casa, o Senhor falou assim, filha, esteja em casa, mas não morra em casa. Eu pulei dessa altura, eu falei assim, é Satanás que tá falando comigo, porque Deus mandou eu voltar para minha casa, como que eu vou sair? Deus falou assim, filha, sou eu. Abra seu livro Mulher Única. E lá tinha um capítulo que falava assim, não morra em casa. Aí eu falei assim, uau. É Deus falando comigo mesmo. Então eu quero te dizer, mulher, que muitas vezes Deus está falando com você e você está pensando que é coisa da sua cabeça. Mas quando você confia que não é coisa da sua cabeça e você se move nessa impressão que você tem no coração, você vai ver um sobrenatural, porque eu vejo um Deus que é sobrenatural no nosso ordinário. E esse livro é isso, eu falo muito sobre isso, que eu vivo um ordinário que é extraordinário. Eu vivo dentro da minha casa e vivo milagres, sinais e maravilhas. Eu não preciso ir para fora da minha casa para eu poder viver isso. Mas é quando a gente entende que o ordinário ele é extraordinário, a gente muda o nosso olhar para as coisas de fora. Porque às vezes a gente pensa que não, o extraordinário eu sair para trabalhar, é ter uma carreira de sucesso. Não. Se você for fiel no ordinário, não escovar os dentes, em dobrar uma roupa, em fazer uma comida, em pôr seu filho para dormir, você vai conseguir ver um Deus que ele é extraordinário e se move nos mínimos detalhes. Porque o que eu tenho aprendido nesses últimos anos é que Deus é um Deus de detalhes. Ele se importa com os mínimos detalhes. Amém. E onde o pessoal que está assistindo ele pode encontrar esse livro? Na Amazon e no meu link de descrição do Instagram. Tá, acho que é vanessaneri.com.br/virtuosa. Ah, tá. O teu arroba tá passando aqui embaixo agora. Se você quiser já entrar em contato, já fazer o pedido hoje, você pode ir pela Amazon ou também já entra lá no Instagram dela, já começa a seguir ela, se é a primeira vez que você tá vendo a Vanessa aqui, e eu tenho certeza que eu dei uma explorada lá na página, lá é muito legal, não só para mulheres, mas também para homens. Você falou sobre viver as palavras proféticas. Essa é a minha vida. Me fala mais sobre isso. Quando Deus ele libera uma palavra profética sobre a sua vida, nós precisamos nos mover diante dessa palavra. Então Deus falou assim, você vai escrever um livro. Eu vejo um livro, ele vai subir como um aroma suave e agradável ao Senhor. Qual que é o meu papel? Deus vai fazer o livro? Não. Deus vai escrever o livro? Não. Então, o que é me mover na palavra profética? O que é me submeter e caminhar nessa palavra? Eu não comecei falando sobre a mulher virtuosa, eu comecei a escrever. Eu falo muito sobre as leoas, porque Deus me encontrou através das leoas. Então, eu comecei a falar sobre a força da leoa voltada para a mulher. Só que em um mês que eu estava escrevendo, o Senhor falou assim, virtuosa. Aí, eu falei com meu marido, não, vamos continuar falando das leoas. Eu falei assim, Deus falou comigo, é virtuosa, a gente vai mudar o nome do livro. E meu marido, ele é muito assim, se Deus falou, a gente vai obedecer. Eu não concordo, mas a gente vai obedecer. Então, ele foi vendo todo esse processo. Você tem a palavra das nações. Você tem um passaporte? Se Deus te fala, você vai para as nações, qual que é seu papel? O mínimo, o básico é você ter um passaporte. Já vai logo no visto americano que depois você entra em qualquer lugar. Exato. Então, você tem promessa dos Estados Unidos. Então, não é só mais o passaporte, tem que ter um visto. Você tem que começar a fazer uma aula de inglês. Então, a gente tem que se mover e criar essa realidade, porque essa realidade já existe nos céus. Agora, a gente precisa viver dos céus para a terra. Então, esses dias eu tava lá em casa e eu fechei meus olhos, eu tive uma visão e o Senhor falou assim comigo, tudo que você precisa não tá aonde você tá agora, está nas regiões celestiais. Você está assentada nas regiões celestiais. Então, tudo que você precisa é dos céus para a terra. Traga a realidade dos céus para a terra. Exatamente. Não, é importante esse versículo e eu também já tinha tido esse entendimento. Tipo assim, as bênçãos estão liberadas, mas não aqui, né? Nas regiões celestiais. Então, nós devemos, de certa forma, mover o mundo espiritual a nosso favor. Eu concordo plenamente com isso que você está falando. E além do livro, você tem outras experiências? Como? Sim, com certeza. Eu passei por 4 abortos ao longo de 3 anos e eu era a fase mais seca da minha vida, mesmo fluindo, mesmo profetizando, mesmo orando por outras mulheres. O Senhor um dia me entregou uma palavra e falou assim, você vai colocar a mão em ventres que perderam seus bebês, bebês que estão mortos dentro da barriga e eles irão ressuscitar. E nós temos testemunhos disso. Nós temos vivendo o sobrenatural dessa forma. Mulheres que não podem engravidar, não porque tem algum problema com infertilidade, mas mulheres que já engravidaram e perderam seus bebês e não conseguem engravidar
engravidar. Então, na fase mais seca da minha vida, onde tudo que eu queria era engravidar, o Senhor me levantava para orar e as mulheres engravidavam. A gente tem bebê ressuscitado, a gente tem várias situações nesse sentido. Então, não morra, assim, se eu posso falar hoje para uma mulher aqui não morra na dor, porque aquilo que você tem vivido hoje, que é uma dor para você, é onde Deus quer te usar, é onde Deus quer transferir dor em poder. E eu vivi muito isso, a dor e o poder. Então, eu peguei a minha dor, eu coloquei ela no bolso, e eu me levantei para fazer o que precisava ser feito. Então, várias vezes eu precisava de um abraço, mas o Senhor me levantava para abraçar. Várias vezes eu precisava de uma palavra, mas o Senhor me levantava para profetizar. Várias vezes eu precisava de algo, mas o Senhor me levantava para entregar algo. Então, quando eu entendo isso sobre me mover no profético, me mover a partir das regiões celestiais, isso vale para o casamento e vale para todas as áreas da minha vida. Uhum. Eu paro de olhar para uma necessidade. Tem muita mulher que está se movendo pela fome, pela necessidade. Não falo só da mulher, mas homens e mulheres têm se movido por uma fome, por uma necessidade. Mas quando eu olho para o Senhor, eu não pego qualquer banquete, eu não pego migalha, mas eu entendo que eu tenho uma filiação, que eu sou filha, que eu fui levantada por Deus e eu vou fazer o que precisa ser feito. E no caminho tem encontro. E aí, no ano passado, eu gerei esse livro por 9 meses, né? Em 2023. Foram 9 meses de processo. E ano passado eu mandei ele imprimir em março. E aí uma amiga minha foi me visitar, porque Deus tinha me falado comigo, dá um livro pra ela. E eu falei, tá bom, vou dar um livro. E falou, me mostrou tal livro. E ela estava orando a Deus qual livro era pra ler naquela estação. Ela chegou na minha casa, num carro, porque eu desci porque era rápido. Uhum. Eu tava indo pra Goiânia pra uma conferência. E eu entreguei o livro pra ela. E ela falou assim, Vanessa, Deus tem falado comigo uma palavra da mulher do fluxo de sangue. Se Jesus passasse por você, o que você queria ser curada? Aquilo me impactou de tal forma. E na hora eu pensei, eu quero engravidar. E eu fui para Goiânia, eu fui para uma conferência, e nessa conferência teve uma dinâmica, só para resumir, passou um homem vestido de Jesus e eu vi as orlas dele. Naquele momento eu me lancei nos pés dele, segurei as orlas, e eu falei, só tu sabes. Eu voltei e engravidei na semana seguinte. Meu Deus Eu engravidei do na semana céu. seguinte e uma semana depois, meu livro já estava nas minhas mãos impresso. E o Senhor falou assim que eu precisava gerar algo no mundo espiritual para gerar no mundo natural. Primeiro eu gerei o livro, que é um filho espiritual, e então eu gerei um filho natural. E passei, assim, são muitos testemunhos, Sim. são muitos milagres que a gente Sim. vive. Mas eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse assunto, porque a gente fez um episódio, se eu não me engano, 102 com a Juliana Alves, em que ela também, ela já tinha uma filha, é uma história muito parecida, ela já tinha uma filha de um outro relacionamento, né? Só que nesse caso era um outro relacionamento, e aí ela começou a ter, ela teve 2 abortos. E nesse segundo aborto, ela perdeu uma das trompas. Mas ela tinha uma promessa de que iria gerar. E várias palavras proféticas foram liberadas sobre a vida dela. E ela, na família dela, ela tinha gêmeos, né? Algumas gestações ali de gêmeos. E ela falou, e ela recebeu uma palavra que ela falou que dizia assim que ela ia gerar algo que nunca tinha sido gerado na família dela. Ela falou assim: então eu recebo um aqui e outro aqui. E ela engravidou de 3 gêmeos. Uau! É um episódio muito sensacional. Por quê? Eu também, num outro relacionamento, a minha ex-esposa, ela teve um aborto. E eu vivi o que é essa sensação terrível de perda, né? E eu acho que se você puder falar um pouquinho desse período, o que você sentia, e deixasse uma palavra de fato para as pessoas que não é o fim, que de fato vai ter uma nova bênção liberada sobre a vida delas. Eu lembro que eu tinha ido em uma conferência em Minas, lá perto de BH, e tinha uma árvore muito seca, muito, muito seca. E aí eu sentei debaixo dessa árvore porque eu me sentia igual aquela árvore, seca. E o Senhor falou assim, filha, seca, mas gerando. Ela não morreu, ela continua gerando. No tempo oportuno, ela vai florescer. No tempo oportuno, ela vai frutificar.
E essa foi a frase desses 4 anos da minha vida, seca, mas gerando. Eu posso estar seca, ninguém pode estar vendo nada o que está acontecendo fora, mas eu estou gerando algo, eu estou gerando uma palavra, porque às vezes as pessoas se frustram com Deus, elas se frustram porque passou por um aborto, dói muito passar por um aborto, passei por 4, mas eu só me lembrava disso, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. O mesmo Deus que cumpriu no ano anterior, que cumpriu ontem, continua cumprindo, continua falando e continua fazendo. Então, permaneça, resista mesmo ao diabo, porque o tempo todo o diabo tenta comer as sementes proféticas que Deus nos entregou. E o nosso papel é resistir. E como? Nos submetendo à palavra de Deus. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa. Então, qual que é meu papel? Eu vou fazer exame de sangue, eu vou procurar naturalmente se existe algo. Mas para você ver, né, quando eu engravidei do Miguel, eu tive risco de trombofilia, aconteceu várias situações e eu não senti paz de começar a tomar o remédio de trombofilia, que é uma injeção que tem que aplicar todos os dias. E aí uma amiga minha teve uma visão comigo, mas não teve coragem de me falar, porque é algo muito grave, né, se eu não tomasse isso. Mas eu falei, amiga, eu não vou tomar, eu não tenho paz, eu não sei o que Deus tá fazendo, mas eu não tenho paz, eu não vou tomar. Ela falou, pois eu tive uma visão, e e me contou tudo da visão dela, que testificava que não era para eu usar aquela medicação. E aí, no dia 1º de outubro, a gente estava numa célula e um profeta olhou para mim e falou assim, pois eu, o seu Deus, te livrei da trombofilia, do risco de pré-eclâmpsia, foi falando de várias situações que do enrolamento do cordão umbilical do seu filho, e realmente o Miguel nasceu, o cordão umbilical dele era curto, era pequeno, e então assim, quando você olha para Deus, aquilo que é circunstancial é passageiro. Amém. Eu creio fielmente nisso. Tô sendo incomodada de fazer um pedido. Você topa esse desafio Com comigo? certeza. Olha para essa câmera aqui. Ora por mulheres que estão passando por essa fase difícil de não conseguir engravidar e libera uma palavra profética, porque eu tenho certeza que nós vamos receber testemunhos através Uau. dessa oração. Uau, amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na sua presença cada mulher, Pai, que vai escutar esse testemunho, cada mulher que vai escutar essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pode estar tudo seco à volta dela, Pai, mas eu declaro, Pai, que assim como o ipê, aquela árvore que não morreu, Senhor, no mais profundo sequidão que ela passou, eu declaro que essa mulher vai florescer. Eu declaro que você tem uma palavra, eu declaro que você é frutífera, que você é fértil. Coloca a mão no seu ventre agora. Coloque a mão no seu ventre e comece a declarar palavras de vida sobre o seu ventre. Comece a declarar palavras de Deus sobre a sua vida. Comece a ver essa criança. Comece a gerar no mundo espiritual esse bebê. Comece a ver você amamentando. Comece a ver você grávida. Comece a ver você comprando roupinhas para essa criança. Começa a se ver com essa criança no seu colo, porque essa criança é o seu filho. Então eu declaro em nome de Jesus que essa semente ela não vai ser roubada, mas que ela vai ser frutífera e ela vai ser fértil sobre a sua vida. E eu declaro que o mesmo ministério que o Senhor derramou sobre a minha vida está sobre a sua vida, porque aonde tem dor, há poder em nome de Jesus. Que você encontre outras mulheres e que mesmo no caminho sem estar gerando, você declare e coloque as suas mãos sobre esses ventres e essas mulheres comecem a gerar, que essas mulheres comecem a ter filhos, porque há poder fluindo das suas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Acredite fielmente nessa oração, repita, encaminhe se você está assistindo agora e de repente não é o teu cenário, mas é o cenário de uma amiga que você sabe, pega, encaminha, pede para que ela aceite essa oração e ela coloque a fé. Ela é como a Vanessa disse aqui, que essa semente não vai ser roubada. Eu tenho certeza que vai frutificar. Menina, eu vou te falar que esse é um dos episódios mais gostosos assim de fazer, porque você carrega assim uma unção, uma autoridade muito grande sobre esse tema de casamento. Eu já fiquei curioso para conhecer o Diogo. Ó, gente, não é por nada não, mas é muito bom escutar a versão do Diogo de tudo isso, porque eu conto hoje em flores, mas só ele sabe o quão foi difícil para ele. É verdade. E eu tenho certeza que você vai continuar derramando disso que você carrega em todos os lugares que você passar. Você quer deixar mais uma mensagem direta ali para as mulheres? Aproveita que o Espírito Santo está te usando aí e derrama do teu conhecimento.
talvez talvez o que o Diogo viveu comigo, você tá vivendo com seu marido. Talvez na sua casa é o contrário. O que eu mais vejo essa disfunção é ao contrário. Os maridos mimados, os maridos, às vezes, que não amam a Jesus, que não confessam da mesma fé que você. Mas o que eu posso te dizer hoje sobre a vida do seu marido e sobre a sua vida é que Deus tem uma palavra sobre a vida do seu marido. Assim como você é filha, o seu marido também é filho de Deus. E por mais difícil que esteja sendo, sabe, quanto mais perto da promessa a gente tá, mais pressionado nós ficamos, mais opressor parece que fica. E o que eu posso te dizer hoje é comece a olhar a partir de uma realidade espiritual para o seu marido. Comece a olhar para o seu marido como Jesus o vê e permaneça, porque você vai ver que frutos serão gerados através de tudo isso que você tem passado. É verdade. E se você também acha que o marido precisa de uma reciclagem aí, ó, procura aqui também um episódio que nós fizemos com o pastor Alexandre Claudino, dos Legendários. É um Uau! episódio sensacional e tá disponível aqui também, episódio 99, acho, se eu não me engano. Não dá para decorar todos, né? Mas Mas sua memória é boa. É o episódio 99, tudo sobre os Legendários, vai ser um episódio transformador. Vanessa, quero te agradecer, quero pedir para que Deus continue te abençoando, para que você seja essa voz na vida de muitas mulheres, essa voz de Deus na vida de muitas mulheres, para que haja transformações nos lares através daquilo que você carrega. E eu tenho certeza que isso já está acontecendo, mas que seja potencializado, Amém. que Deus eleve a sua voz para todos os lugares do mundo e que você, por onde passar, seja... Sabe, a Rachel veio aqui, gravou com a gente, né, a sua amiga também, e ela falou assim que ela quer chegar num nível de santidade que ela passe a sombra dela, cure as pessoas e ela nem saiba do que está acontecendo, mas que isso também seja Amém. através Em da sua nome de vida, Jesus. através das redes sociais, que Deus te use ali para liberar palavra de bênçãos aí, transformadoras na vida de muitas mulheres. Você quer deixar um recadinho para alguém, um agradecimento? Fique à vontade. Quero falar só pro meu marido. Ah, claro. Amor, obrigada. Obrigada por não ter desistido, obrigada por ter continuado, porque a mulher que eu sou hoje é reflexo do homem que você nunca deixou de ser. Você nunca negociou a verdade, você nunca negociou a palavra de Deus para poder passar a mão na minha cabeça ou para que eu permanecesse. Mas antes de você me amar, você amou Jesus. E eu só tenho a te agradecer. Amém, glória a Deus. Pessoal, como nós estávamos falando aqui, o podcast Eu Sou Milagre é um canal de testemunhas, histórias de superação, episódios fantásticos como esse que nós fizemos hoje aqui com a Vanessa, descendo aqui, explorando aí o nosso canal no YouTube, você vai encontrar diversas playlists ali, separadas por tipo de testemunhos. Eu tenho certeza que qualquer um que você assistir, Deus vai falar, Deus tem uma mensagem, Deus tem tesouros escondidos dentro de cada episódio. Então se inscreva no nosso canal, nós estamos no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube e também no Spotify, tá bom? Eu conto com a tua audiência, todas as quintas-feiras nós lançamos também palavras rápidas, uma pílulazinha ali que vai te dar um gás, um ânimo e fé, tá bom? Para que você prossiga e tenha excelente vida aí, tá bom? Eu declaro sobre a sua vida paz, prosperidade e muita saúde em nome de Jesus. Até o próximo episódio.